E chegou o momento do nosso quadro com a especialista Luciane Aulicino, da Aulicino Turismo. A Luciane hoje fala um pouco sobre as diferenças culturais e características de alguns países. Preste atenção, porque de repente essas informações podem ser determinantes para que você possa se identificar e escolher a sua próxima viagem internacional. Com a palavra então, Luciane Aulicino. Olá pessoal, aqui é a Luciane da Aulicino Turismo e Intercâmbio. Vim contar um pouquinho para vocês sobre as diferenças culturais que a gente encontra nos intercâmbios, porque é um dos assuntos mais comentados pelos nossos estudantes antes de ir e principalmente quando eles voltam. Existem muitas histórias que a gente já ouviu aqui na agência. Realmente, se a gente pensar em outras culturas de outros países, né, tudo muda. Então, desde o horário que a gente almoça aqui no Brasil, lá por volta de meio-dia, 1h, diferente do horário que o pessoal almoça no Canadá e Estados Unidos, que é por volta de 11 horas da manhã, come só um lanchinho, não é a refeição principal. Até mesmo questões, por exemplo, como o banho, que muitos estudantes perguntam pra gente. No caso dos países mais frios, eles não tomam banho como nós aqui no Brasil. Então é muito comum que vocês tenham que reduzir o tempo de banho aí para um banho por dia, coisa de 5 minutinhos. Não pode tomar banho depois de determinado horário. Eu, por exemplo, fiquei numa casa de família que o horário estipulado para tomar banho era até as 9 horas da noite, para não fazer barulho para o resto do pessoal. Então a gente tem muitas diferenças. Mas o que é legal, a grande sacada assim, do intercâmbio é justamente isso. A gente aprender a lidar com elas, né? A gente entender que realmente vão existir essas diferenças e conseguir tirar proveito disso. Por exemplo, o intercâmbio que eu fiz na Espanha, eles têm sempre a siesta, que é o horário de descanso depois do almoço. Então ali das 2 da tarde até as 5 horas da tarde é tudo fechado. Eu fiquei numa cidadezinha próximo de Madrid, então realmente eles fechavam o comércio inteiro. No começo eu achava horrível, eu queria resolver minhas coisas logo depois do almoço, mas não dava porque estava tudo fechado. Depois, quando eu voltei aqui para o Brasil, eu falei, meu Deus, por que a gente não tem a siesta aqui também? Era tão gostoso almoçar, descansar um pouquinho e voltar para trabalhar e estudar só depois. Outra diferença também que a gente sempre vê nas casas de família é a questão do jantar. Lá fora, o jantar é a refeição principal. Então é sempre obrigatório o estudante voltar para jantar com a família ou avisar quando não for participar dessa refeição. Além disso, justamente por eles comerem só um lanchinho na hora do almoço, o jantar acaba sendo muito antes do nosso. Então por volta ali de 5h30 até 7 horas da noite é a hora que as famílias estão jantando. Então os estudantes também começam a aprender que acaba sendo totalmente diferente da gente aqui, que acaba mais tarde lá para as 8, 9 horas da noite. Um dos países mais procurados para intercâmbio, que é a Austrália, tem também uma grande diferença de fuso horário aqui com o Brasil. A gente tem hoje em dia por volta de 11 a 13 horas de diferença. Então quem pretende, por exemplo, trabalhar online ou conversar com a família aqui no Brasil, sempre tem que se adaptar também a isso. Quando lá for de manhã, aqui já vai ser tarde. E o inverso acontece, por exemplo, quando a gente tem estudantes na Europa ou nos Estados Unidos e Canadá. Na Europa, lá é mais tarde do que aqui, então também geralmente uma diferença de 5, 6 horas, sempre tem que dar uma ajeitadinha para conversar com a família. E para os Estados Unidos e para o Canadá, o contrário, eles são mais tarde do que a gente, então sempre tem que também combinar o horário para conseguir conversar. Então essas diferenças culturais é um dos pontos altos do intercâmbio e a gente sempre comenta sobre elas também nas nossas redes sociais e no nosso blog. É só vocês darem uma olhadinha lá.